Bom dia, professores. Mais uma terça-feira reunidos para mais uma TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Hoje nós estaremos os três professores, que estão com o PCNP na diretoria à frente da TPC. Professora Ana Paula, PCNP de História. Professor Marcos, PCNP de Filosofia e Sociologia. E eu, professora Neuza, PCNP de Geografia. Como vocês já observaram na miniatura que aqui está, nós hoje apresentaremos o tema Aprendizagem Significativa. Vou tratar da pauta logo em seguida, mas nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje com um vídeo. Ele é um vídeo do Jarbas Agnelli, um músico, que compôs uma música a partir de uma foto, que ele estava lendo o jornal. Ele vai contar a história. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos ao vídeo e depois nós vamos conversar rapidamente sobre ele, tá certo? Falar bem rapidinho, porque eu corro o risco da minha introdução ser maior do que a música que eu vou apresentar, que é muito curtinha. Essa é uma história de uma foto que acabou virando uma música. Um dia de manhã eu estava lendo o jornal e eu achei uma foto de pássaros pousados nos fios elétricos. Eu achei a foto super interessante porque ela lembrava uma pauta musical. Aí eu tive a iniciativa de recortar a foto e tentar tocar aquilo que os pássaros estavam compondo. Eu fui para o piano e eu vi que era uma melodia super poética, super doce, quase infantil. É claro que eu interpretei tempo, duração das notas, mas eu tentei ser o mais fiel possível à posição dos pássaros quanto aos acordes e à melodia que eles estavam formando. Daí eu fiz um arranjo clássico e mandei essa foto para o fotógrafo que eu achei no Google, Paulo Pinto, um fotógrafo do Estadão. Aí ele ficou super emocionado, falou, pô, que lindo. E ele me mandou a foto original, que era uma foto com mais espaço. O Estadão tinha cropado a foto. Então eu acabei ganhando mais 4 notas para cada lado. Aí eu voltei para o piano, toquei de novo e parece que a coisa fechou. Eram as notas que estavam faltando para a minha melodia. E daí eu acabei mandando de volta para ele, ele mandou para uma repórter e a história acabou virando uma matéria no próprio Estadão. Eu fiquei super intrigado com a dimensão que aquilo estava tomando e eu resolvi fazer um videozinho para ilustrar o meu raciocínio de interpretação daquela foto. Eu postei o vídeo 2 dias depois na internet e ele virou um hit mundial, assim, uma coisa que não dava nem para imaginar a velocidade e o poder que aquilo podia ter. Entrou em sites como Gizmodo, ou Wired, ou MSN. Eu acabei uma semana dando entrevistas para rádio americana, rádio alemã. Ele foi apresentado no TEDx Phoenix, foi apresentado no Festival de Columbia de Nova York. Ou seja, a coisa cresceu, milhões de views, não dá realmente para imaginar que aquela pequena iniciativa ia virar isso. Eu acho que a lição que fica para mim é que é possível ver poesia em qualquer lugar, depende só do jeito que a gente olha. É possível realizar isso, depende da gente ter alguma iniciativa. Eu queria agora tocar essa música para vocês,
Eu fiz uma versão estendida, especialmente para o TED. Obrigado. O músico, né, Jarbas Agnelli, com o olhar atento, né, e competente, né, um competente músico e diretor, ele acaba mobilizando e aplicando os conhecimentos construídos ao longo de sua vida, né? E com a habilidade, né? A habilidade de aprendizagens que foram construindo aí ao longo do tempo. E aí eu fico pensando, né? Que a aprendizagem significativa, ela precisa fazer com que nossos alunos mobilizem conhecimentos e apliquem esses conhecimentos na hora de encontrar obstáculos ou mesmo de criação, né? E é isso que nós precisamos assegurar através do desenvolvimento das habilidades. Eu acho esse vídeo maravilhoso, né? E eu sei o quanto que vocês, professores, são competentes, e muitas vezes eu acabo me deparando com algumas atividades que os professores acabam me enviando, e como vocês são competentes em criar, né, oportunidades para que os alunos acabem desenvolvendo as habilidades e se tornando competentes em determinados ou N assuntos que vocês propõem. E é isso mesmo, né, gente? Nós precisamos isso, assegurar que os nossos alunos tenham garantido as habilidades essenciais. E para falar nisso, nós vamos agora dar uma olhadinha na pauta, mas eu gostaria muito que vocês ficassem atentos, tá? Para as habilidades
do segundo bimestre, quais ainda não foram desenvolvidas, por favor, as essenciais, elas precisam ser garantidas, porque já está chegando as habilidades do terceiro bimestre, né? Então, nós precisamos, pelo menos, assegurar que os nossos alunos compreendam, né? Ou melhor, assegurar neste momento remoto que essas habilidades possam chegar a eles. Não estou dizendo para vocês que vocês vão desenvolver maravilhosamente bem. Não, não é isso. Mas tenhamos garantido que vocês ofereceram as habilidades essenciais do segundo bimestre para iniciarmos agora as habilidades essenciais do terceiro bimestre. Tá certo, meus queridos? Já foram enviados para vocês de maneira oficial, mas nos grupos também, as habilidades do terceiro bimestre, bem como os cadernos que já estão aí com as primeiras atividades para os alunos, tá certo? Então, é só isso, é só uma nota, tá? Então, continuando aqui, como eu disse, a nossa pauta. A pauta nós temos aqui, então, hoje, o vídeo, né? E a música que já foi tratada, as habilidades essenciais que eu acabei de falar para vocês. E nós teremos, então, o nosso tema, aprendizagem significativa. Eu vou falar primeiro, já comecei aqui na introdução, né? Então, nós vamos falar sobre a aprendizagem significativa, que é a aprendizagem baseada em resolução de problemas. Nós vamos usar a linguagem cartográfica. O professor Marcos vai falar sobre sala de aula invertida e a professora Ana Paula, estratégia de jogos com uso de formulário Google. Então, vamos lá. A aprendizagem significativa, que tenha significado, que tenha um contexto sociocultural real, para que os alunos possam ter significado todos os conteúdos que aí está sendo proposto, tá? Então, vamos lá. Aprendizagem significativa baseada em resolução de problemas. E aí, vocês vão ter 1 minuto para responder esta questão, gente. Você considera significativo e possível de aplicar na disciplina de geografia a aprendizagem baseada por resolução de problemas? Então, vamos lá. É simples. A pergunta simplesmente é significativo e possível trabalhar resolução de problemas, aprendizagem baseada em resolução de problemas? 1 minuto, meus queridos, para responder essa questão. Tempo. A partir de então, vocês guardem as respostas, querem colocar no chat, pode colocar, mas nós retomaremos ela depois, novamente, ao final da TPC, tá? De Geografia. Que lugares são esses agora? Vamos lá. Que lugares são esses aqui que vocês estão vendo no slide? Vocês reconhecem? Se sim, pensem, registrem, né? Há alguma coisa que facilita o reconhecimento do local ou não? Então, vamos lá. Foi difícil localizar? Quais aspectos facilitou a identificação? Há fatores em comum entre os dois lugares? E o que os diferencia? Né? Olha aí. Esses dois lugares são a represa municipal
de Rio Preto, tá? Então, aqui nós temos uma vista horizontal, já mais ao entardecer, não é? As luzes acesas. E aqui a vista aérea da represa municipal. Os dois lugares, aí está o endereço de cada uma delas. Desculpa, o endereço de cada uma delas aqui e a vista horizontal e aérea. Interessante, né? Podemos usar a visualização através remotamente de se estabelecer um local que todos aí conhecem, o que os nossos alunos conhecem, não é? Agora eu pergunto para vocês, onde fica esse lugar em São José do Rio Preto? Qual a sua localização? Que direção devo seguir para chegar ao local? Então, são 3 perguntas. Onde fica uma região central, né, ou periférica? Qual a sua localização dentro do município, né? E que direção que eu tenho que seguir? Pois bem, 1 minuto para responder as questões. Muito bem, professores. Podemos ensinar os fundamentos da cartografia com aprendizagem remota, utilizando a aprendizagem baseada por resolução de problemas? Eu não coloquei para vocês aqui 3 questões. Onde fica esse lugar em São José do Rio Preto? Qual a sua localização? Que direção devo seguir para chegar ao local? Então, eles vão ter que pensar num contexto real e de que formas que ele pode encontrar caminhos. Ele vai levantar, como vocês levantaram, hipóteses, e vão checar essas hipóteses, né? E vão encontrar o seu caminho de aprendizagem. Isso é muito interessante. Então, olha lá. Então, aí você pode propor para ele o quê? Um passeio virtual pelos lugares turísticos da cidade. Você pode entrar no Google Maps, tá? Você digita o endereço, navega o Google Maps no celular, no computador, faz a sua busca, dá um passeio para um lugar ou paisagem. Você vai usar o Google Maps para transformar os estudantes em exploradores e capacitá-los com facilidade. Ajuda os alunos a compreenderem o conceito de geografia, como leitura de mapa, localização, medição de distâncias. Inspirar os alunos a investigar o mundo e pensar espacialmente através do Google Maps. Todo mundo hoje tem celular, ou alguns não tem, tá? Alguns não tem, mas a sua grande maioria tem, né? Criar mapas colaborativos, crie um mapa do entorno da escola. Criar tarefas, escreva uma sequência de instruções para os alunos seguirem e ver se eles conseguem chegar ao lugar certo. Os alunos poderiam, em seguida, escrever suas próprias instruções para alguém mais seguir, né? Fazer um mapinha lá. Organize um tour virtual, leve os alunos em um tour virtual para qualquer lugar ou ambiente. Além também de criar mapas colaborativos, crie um mapa em torno da escola, coloque no Padlet, né? E cada um pode contribuir aí com essa construção de mapas, ou cada um vai poder colocar algo mais nele. Adicionar ou editar lugares no Google Maps para a sua comunidade, que ele pode criar através do Google Maps, né?
fotos e ingressar, comparar bairros e comunidades de diferentes lugares do mundo, criar um mapa de diferentes habitats em sua área. Você pode adicionar imagens das criaturas que eles encontram em cada um. Informar sobre as características geográficas, tais como os rios, cidades principais ou pontos de referência, adicionar marcadores para postar imagens e informações para compartilhar com seus colegas de classe. Usar o Maps para descrever diferentes civilizações e culturas. Criar projetos de geografia e história usando o Google Maps, que fornece visualização 3D, o Street View, né? E outros detalhes sobre os locais específicos pesquisados. Coletar informações, imagens, vídeos e criar lugares interessantes. Bom, para isso nós podemos fazer o quê? Olha aí, nós podemos utilizar o programa de localização geográfica do Google Maps. Primeiramente, precisamos estar conectados à internet, tá? Joga esse endereço na busca. Olha aí, também pode ser, aqui, vocês cliquem, é só clicar aqui, olha, vamos lá. É só clicar aqui nesses 9 pontinhos, né? Você acha o Google Maps, tá? Aparecer a página de resultado da busca, com várias opções. Clique na opção Google Maps, que aparecerá como indicado um botão no balão em verde, né? E clique também na lupa ao lado. Nós vamos lá, vamos fazer isso. Você também pode utilizar isso. Ué, o que está acontecendo aqui? Pode utilizar através do celular. O celular também tem a mesma ferramenta. É o mesmo ícone aqui, olha, tá vendo? Mesmo link aqui, ó, Maps, tá? E aí você joga na busca. Você pode colocar, se você deseja buscar o local, você vai em ir aqui, você aciona esse ir, vai aparecer o local e o trajeto que você quer fazer. Vamos fazer isso aqui já no computador, a mesma coisa, você clica aqui, vai aparecer o local que você está e o local para onde você queira ir. E aí eu fiz brevemente aqui, ó, aparece exatamente isso, a diretoria de ensino. Eu fiz a partir da diretoria de ensino para a represa municipal de Rio Preto. É esse o trajeto que vai aparecer, mas eu vou fazer com vocês esse trajeto. Aí depois a gente pode buscar com o Street View, tá? As imagens, as fotografias que existe do local, tá? Aqui uma vista aérea também da diretoria. Isso tudo captado pelo Google Maps nas duas ferramentas, em versão do computador notebook ou também do celular, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora, nesse instante, optar por trabalhar com vocês, clicando, então, aqui, olha, vamos lá, procurar o Google Maps, que eu disse para vocês, é só vocês clicarem, ou aqui, ou no celular. Você vai fazer a opção de rotas, e aí você vai digitar, como eu digitei lá, diretoria ou o local que vocês queiram fazer, tá? Eu achei conveniente colocar diretoria de São José do Rio Preto. E para onde eu quero ir? Eu quero ir para a represa municipal aqui. Represa municipal de Rio Preto, tá? Olha, ele me dá logo o trajeto. Vamos lá, quero ir de carro. Cadê o trajeto? Não foi? Pode ser a internet que está um pouco devagar aqui. Pois bem, olha aí. Olha o trajeto, tá? Tá aqui o trajeto. Eu vou levar quanto tempo? Aqui. Deixa eu jogar. Opa, desculpa. Deixa eu jogar pra cá. Isso. Olha lá. 5 minutos de carro? 5 minutos. Mas esta é a opção que eu tenho. Vocês vão ter aí, tá vendo? Vocês podem estar fazendo isso com os alunos de forma remotamente, aprendizagem remota, tá? Indicando aí isso que tem no celular ou no computador.
Você pode pedir para ir de carro, tem a opção de ir a pé, tá? E aí, se a opção de ir a pé e andando, né, você tem um outro trajeto, um outro tempo, você pode estar falando com eles a respeito disso, já não precisa mais seguir a via aqui dos carros, mas sim uma outra opção, porque é a pé, mas você também pode ir de bicicleta, né? A bicicleta. E aí eu acho muito interessante, porque se você optar por ir por bicicleta, você tem mais um recurso aqui, o recurso da altitude do terreno. Olha aqui que legal, olha, aí você vai e vai aparecendo também, tanto no trajeto como aqui. Ó, tá vendo? Eu estou aqui de bicicleta e eu consigo ver a altitude do terreno. Se eu estou na diretoria de ensino, o meu terreno é mais alto do que quando eu estou lá na represa. É interessante falar isso para os alunos, né? Com relação à água da chuva, né? Porque a represa, não é? Olha quantas coisas você pode utilizar nessa brincadeira de traçar trajetos no Google Maps. Além do que você pode estar utilizando o quê? A orientação. A partir do ponto de referência que nós estamos, para que direção que eu tenho que ir para chegar na represa, né? Não se esquecendo que ficou convencionado cartograficamente que o mais distante de nós é o norte, o mais próximo é o sul, à direita o leste, à esquerda o oeste. Então, pensando assim, conversando com seus alunos, eles podem perceber que para sair da diretoria, aqui a gente vai perceber, né? Que saindo da diretoria de ensino, um terreno mais alto que a represa, então nós vamos estar fazendo o quê? Indo a caminho em direção a nordeste, né? Para chegar aqui a represa, é essa um ponto chave aqui que o Google nos deu da represa municipal, tá? Além disso, então, olha lá, além de nós fazermos o trajeto, o nome das ruas, que é interessante eles estarem observando o nome das ruas, em que direção que nós vamos, norte, sul, leste, oeste, ou nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, né? Fazer esses pontos cardeais e colaterais, nós também podemos captar o quê? Fotos. Quer dizer, além de fazermos esse trajeto, a orientação desse deslocamento, que pode ser de carro, a pé ou de bicicleta, aí dependendo da distância que vocês vão propor a eles, ou eles vão propor também, pode ser de avião, tá? E aí vocês podem medir as distâncias e estabelecer com eles. Olha quantas coisas legais numa brincadeira pode ser explorado pelo Google Maps, tá? Além do que, nós temos o quê? Nós temos também o Street View, que é o 3D, tá? Aí eu vou captar, posso captar a imagem por satélite. Ai, ai, ai. É devagar aqui, porque aqui, a imagem de satélite, tá? Demora para conseguir visualizar. A internet não está fácil hoje. Então, essa é a imagem de satélite, tá? Ela vai também me dar essa opção, o trajeto aqui, tá? Mas a imagem de satélite, aí com os quarteirões da cidade, ou do mapa, ou a imagem do mapa. O Street View vai me dar a opção de ver fotos, tá? Em 3D, que foi aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco, da diretoria de ensino, mas não vai captar a diretoria de ensino. Não vai, sabia que não. Eu acabei saindo da diretoria. Mas você tem aí a opção, mas gente, é que eu estou com um pouco de pressa, mas você tem a opção de obter a foto da diretoria de ensino. Acho que agora vai, olha lá.
a foto da diretoria de ensino, tá? Você pode aí captar, então, a foto da diretoria em 3D e aí explorar os caminhos existentes aqui. Tá? Então, nós vimos que você pode, com as imagens captadas, o trajeto que você vai escolher, ou os alunos irão escolher, você pode optar pela imagem de satélite, imagem do mapa, ou mesmo Street View, onde você vai optar por trabalhar, qual o objetivo aí de trabalhar com o seu aluno, tá certo? Muito bem, e pode fazer esse trajeto. O que eu vou mostrar para vocês agora? Voltando à imagem, aos meus slides. Eu vou mostrar para vocês agora o quanto isso é possível fazer um trajeto, você gravar um trajeto que você queira fazer com seus alunos. Primeiro você coloca aqui o tour, tá? Como chegar, os lugares que você queira ir, você pode já colocando aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidinho esse vídeo. Com a ferramenta do Google, podemos ter uma visualização virtual do trajeto que iremos realizar de Jales à represa de Avanhandava. Essa é uma viagem que eu fiz com os professores de Jales, tá? Há alguns anos atrás. Nós fomos para a represa de Avanhandava, fomos na eclusa, né? Fizemos a eclusagem. E aí, antes de ir, então, eu fiz o trajeto, eu gravei o trajeto. Vocês podem estar pedindo para que as crianças façam esse passeio virtual antes de ir realmente para algum local, ou agora de forma remota, que eles possam ir virtualmente e captando as imagens, tá? Então, vamos lá, é 5 minutinhos só. Uma ferramenta do Google, podemos ter uma visualização virtual do trajeto que iremos realizar de Jales à represa de Avanhandava, no município de Buritama. São mais ou menos 98 quilômetros de distância entre as duas localidades. Este é, então, o trajeto que acabei salvando para demonstrar para vocês esse trajeto, certo? Então, nós vamos agora clicar aqui no Street View e obter a imagem de uma das avenidas do município de Jales, que é a João Amadeu. Essa avenida, ela é uma das principais, encontra-se alguns estabelecimentos comerciais nessa avenida. Aqui está a ferrovia, a estrada de ferro, o trem de carga que escoa os produtos da região centro-oeste para São Paulo. Nós vamos continuar percorrendo a Avenida João Amadeu até encontrar a marginal que dá acesso à rodovia Euclides da Cunha. A rodovia Euclides da Cunha, que foi duplicada neste último mandato do governo do estado de São Paulo, é uma das rodovias que nos leva à capital de São Paulo, né? Então, logo à frente, então, nós encontraremos aqui a marginal que dá acesso à rodovia Euclides da Cunha. Essa marginal recebe o nome de Ayrton Senna da Silva. Ela está logo à frente, aqui está. Então, nós vamos percorrer mais ou menos 1 quilômetro até a saída de Jales para a rodovia Euclides da Cunha. Então, eu já vou capturar aqui a outra imagem que foi salva, que é da rodovia Euclides da Cunha. Nós iremos percorrer um pequeno trecho da rodovia até o entroncamento com a outra rodovia, Dr. Eliezer Montenegro Magalhães, que nos levará muito próximo de Buritama, a represa de Avanhandava, onde nós iremos fazer nosso trabalho de campo na represa, fazendo a eclusagem no rio Tietê. Pois bem, então nós vamos percorrer aqui uns 3 quilômetros mais ou menos, até encontrar a rodovia Eliezer Montenegro. Pois bem, então essa é a rodovia Euclides da Cunha, e eu vou capturar outra imagem, então vou acabar
apontando outra imagem que já é da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Aqui nós já acabamos de passar por Ponta Linda, município muito próximo de Jales, e nós vamos percorrer então essa rodovia até as proximidades. Aqui nós temos a plantação de seringueira, que é uma das culturas existentes na nossa região. Outra imagem da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, aqui já próximo à cidade de Auriflama, também ainda na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Nós iremos percorrer essa rodovia até encontrarmos uma outra, que é a Fioravante Bellini, muito próximo de Buritama, até nós encontrarmos também já a rodovia, a estrada municipal SP-461 de Buritama, já bem próximo então aqui do local onde iremos desembarcar do ônibus para o passeio náutico. Então aqui é a estrada municipal que nos leva à Odisseia Turismo Náutico, e aqui está. Chegamos então ao local de desembarque do ônibus e embarque ao passeio náutico. Aqui está algumas fotos também dessa região. Aqui está a embarcação, a represa de Avanhandava no rio Tietê. Lá nós estamos vendo a embarcação. E aqui voltamos novamente ao local de embarque. Pois bem, professores, esse então foi um breve trajeto virtual entre Jales e Buritama, onde foi possível mostrar virtualmente então o trajeto do passeio. Obrigada. Muito bem, então aí foi só para vocês realmente observarem, né, o trajeto, o passeio, que é possível ser feito, tá bom? Pois bem, lembra que eu perguntei para vocês sobre a aprendizagem baseada em resolução de problemas? É possível fazer isso? Sim, é possível você propor um problema, uma simulação? Sim, é. E fazer com que nossos alunos possam buscar, elencar hipóteses, checar essas hipóteses e construir o seu conhecimento. Isso mediado por quem? Mediado por nós, professores. Então, vamos lá. O conceito de ensino orientado para aprendizagem baseada na resolução de problemas, que é uma aprendizagem significativa. O ensino orientado para a ABRP é uma metodologia de ensino e aprendizagem que leva ao domínio de novos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, tá? Pois bem, o problema como ponto de partida para o processo de aprendizagem, tá? Então, o problema está aí, ele é um ponto de partida para os insights, né, de iluminação de caminhos, de busca de conhecimento. O aluno deixa de ser passivo para ser ativo, porque ele vai aprender fazendo. E o professor, que é o problematizador, ele é o tutor, tá? Não é mais o detentor do conhecimento, ele é o tutor. Quando eu fiz isso com os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, quando eu propus para que eles fizessem um debate não, foi um julgamento entre sim ou não das cotas raciais nas universidades, eu os levei para assistir um julgamento, para eles perceberem qual era o clima e tudo mais, quais eram os momentos, né, desse julgamento. Fizemos a pesquisa, eu os orientei sobre as pesquisas, orientei sobre as fontes onde buscar. Eles acabaram se repertoriando, criando argumentos e em disputa aí do sim e do não. E havia também um rodízio para isso. Quem era a favor no momento, daí porque ele era contra. E aí eles foram se capacitando ao longo. Como? Propondo uma resolução de problema real, um contexto real,
Eles levantaram hipóteses, eles foram em busca de conhecimento, eles foram aprendendo, fazendo. Tá certo, professores? Então, métodos de aprendizagem tradicional e a problematização. A tradicional é ensinar a aprender. Na problematização, aprender fazendo. Disciplinas, tradicional são disciplinas. Na problematização, problemas oriundos da realidade. Muitas vezes não dá para ser só geografia. Eu preciso da história, eu preciso da filosofia, eu preciso da sociologia, eu preciso da ciência, eu preciso da matemática, enfim. Eu preciso, porque é um problema que requer várias frentes de conhecimento. No tradicional, aulas expositivas. Na problematização, a realidade é nosso campo de atuação. É ação, reflexão, ação. É ao longo do processo. No tradicional, alunos passivos. Na problematização, aluno centro ativo. Professor, tutor. Na tradicional, avaliação somativa. Na problematização, avaliação formativa e somativa. Deixa eu só falar um detalhe para vocês. No final do julgamento do terceiro ano do ensino médio, de uma escola que tinha, assim, principalmente uma classe média, muitos alunos, homens brancos, eu vou dizer homens brancos, porque eles me disseram assim, alguns alunos me disseram assim: professor, eu não era a favor das cotas, mas perante o conhecimento e as estatísticas, eu realmente hoje mudei a minha opinião. Avaliação formativa e somativa. Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediados pelo mundo. Só podia ser ele, Paulo Freire. Pois bem, meus queridos, eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho, porque ninguém educa ninguém. A gente se educa, a gente se une e a gente se aprende juntos, sempre, sempre. Então, agora eu deixo com vocês a TPC, continuando com o professor Marcos, com a professora Ana Paula, e não se esqueçam do formulário, tá bom, meus queridos? Um bom prosseguimento e estou aqui, tá? Obrigada. Olá a todos, eu sou o PCNP Marcos, da diretoria de São José do Rio Preto, e eu respondo pelas disciplinas de Filosofia e Sociologia. Esta é a segunda parte do nosso vídeo de hoje, do nosso ATPC, e eu vou falar aí um pouco sobre a sala de aula invertida. Muitos de vocês já devem conhecer o conceito, né, de sala de aula invertida. Porém, o nosso objetivo aqui é aprofundar, né, um pouco mais sobre essa forma de aprendizagem significativa, especialmente nesse período de afastamento social, né, e trabalho remoto. Então, no sentido de subsidiar o trabalho de vocês. E claro, né, nós estamos no trabalho remoto, mas também certamente iremos retornar cedo ou tarde para a sala de aula, seja ainda em 2020 ou seja em 2021, mas o trabalho não pode parar. Então esse ATPC de hoje, ele tanto serve para se trabalhar, né, com aulas presenciais, como também para o trabalho remoto nesse período. A sala de aula invertida, ela faz parte das chamadas metodologias ativas, né? E nós já vimos aí o conceito nos ATPCs anteriores, que trata-se daquelas metodologias em que se coloca o aluno, né, como ator da construção do seu conhecimento, né? Ou seja, né, esse aluno ele deixa, né, de ser aí simplesmente passivo, né, aquele que assiste às aulas, para ser convidado aí a criar, né, a colaborar, a expressar as suas ideias a partir daquele conteúdo estudado, né?
Então, podemos dizer assim que são formas de ensinar e aprender que tem o estudante como protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, esse é a grande jogada aí, né, dessas formas de aprendizagem, né, sala de aula invertida. Então, vamos lá, né, a sala de aula invertida, ela, retomando aqui, né, o conceito, em que o professor ele indica, né, o conteúdo ou os exercícios que devem ser realizados antes de dar uma aula sobre o tema. Então, ele passa esses conteúdos ou esses exercícios para o aluno. Então, principalmente agora, né, nesse período de afastamento social, nós estamos utilizando muito essa forma, né, de aula, né, que seria enviar esses conteúdos, esses exercícios para os nossos alunos. Então, a sala de aula invertida funciona desta forma. Então, os alunos eles se preparam, né, em casa e depois aproveitam a sala de aula para tirar as dúvidas que ainda se encontram em relação ao consumo desse material, as atividades propostas pelo docente. Claro, né? Então a sala de aula invertida, ela tem assim como base o ensino híbrido que une, né, o online, né, ao offline. De forma online, o aluno estuda sozinho, né, no tempo e no local que deseja, utilizando aí as ferramentas tecnológicas, né, o computador, o celular, o tablet, né, e os livros, depois vamos falar um pouquinho também dessa outra forma, sem o uso de tecnologia. E offline, quando ele se junta aí na sala de aula, se interage, né, com os colegas, professores, para aprender de forma colaborativa. Então, esse é o conceito geral de sala de aula invertida. Nós vamos, então, esmiuçar um pouco melhor do que se trata isso, como que se faz isso para se trabalhar aí em sala de aula e também no ensino remoto. Bom, falei que a sala de aula invertida ela tem a base no ensino híbrido, ou blended learning, que seria, né, esse aprendizado misturado, né, do inglês. Então, a sala de aula invertida seria uma espécie de um subproduto do ensino híbrido. São tendências que vêm aí do século XXI, né? Então, mistura, como foi falado, o ensino presencial, né, o offline, e integra isso à educação à tecnologia, o online. Então, nós citei aí dois especialistas, né, na área, que é o José Moran e a Lilian Bassi, que são especialistas, são professores, né, da USP, né, São Paulo, na PUC. Em São José do Rio Preto, nós temos também a Ana Klein, poderíamos citar, que ela é especialista em metodologias ativas. Bom, aqui vou falar um pouco sobre o ensino híbrido e essa forma de aprendizagem em sala de aula, e tendo aí como fonte, né, um canal, este tal professor, né, do Wesley Nascimento. Vou citar aqui que gostei muito da fala dele, peço licença para seguir um pouco o caminho que ele traçou sobre sala de aula invertida. Então, as tendências, né, pedagógicas do século XXI. Então, a sala de aula invertida, ela vai ligar-se à educação progressista, libertadora, né, do Paulo Freire, onde ele diz assim que os espaços extraescolares também são espaços de aprendizagem. Ou seja, né, não é somente em sala de aula que se dá o processo de aprendizagem. Okay? E também essa tendência ela se liga à educação crítico-social dos conteúdos,
lembramos aqui o professor Saviani e também o professor Lucchesi, que diz assim que para o aluno aprender é preciso ter significado no que ele está estudando, né? Precisa ter significado para a vida dele, né? Nesses aprendizados. Bom, quais as vantagens dessa forma de ensinar? Então, uma das vantagens que podemos citar aqui, que estudar em casa faz com que os alunos tragam a realidade para o conteúdo que está sendo estudado, gerando um maior significado ao conteúdo. Nós sempre falamos assim, que aquilo que nós ensinamos tem que ter sentido para a vida do aluno. Então, na medida que ele, no seu ambiente, né, no seu local ali de estudo, ele esteja tendo contato com esse conteúdo, ele vai refletindo, pois ele tem tempo para fazer isso, né? Então ele vai unindo isso à sua realidade que ele vive. Então aquele conteúdo passa a ter um pouco mais de sentido, vamos dizer assim, para a vida dele. Então essa é uma das vantagens desse estudo, né, em casa. Uma outra vantagem é o aproveitamento de tempo. Então vamos pensar assim, lá na sala de aula, nós, não sei se o termo seria gastar o tempo, né, para a organização da sala. Mas, assim como pegamos salas bem organizadas, nós também pegamos salas que precisamos organizar. Então, a gente gasta um tempo fazendo essa organização. Então, na sequência, indicar então esse conteúdo para que o seu aluno comece a estudar. Então, ele já vindo para a sala de aula com o conteúdo estudado, então ganha-se esse tempo, porque chegando ali, então vai se aprofundar esse conhecimento, né, esse conteúdo que foi estudado. Então, assim, aproveita-se melhor o tempo. Então, vamos esmiuçar um pouco mais. Então, primeira parte, o professor ele indica o conteúdo, né, e os exercícios que devem ser realizados antes de dar uma aula sobre o tema. Então, veja bem, né, esse envio ele pode ser feito de duas formas, né, da forma usando a tecnologia e a outra forma o uso da não tecnologia. Então aqui nós vamos falar sobre a utilização do uso da tecnologia. Então para aqueles alunos que têm acesso à informática, né, têm acesso às tecnologias, o que pode ser feito, né? Uma delas é gravar os nossos conteúdos, né, os nossos conceitos em áudio e enviar esse áudio para os nossos alunos. Aí hoje é chamado aí de podcast, está na crista da onda, né? Vamos dizer assim, os podcasts. E penso que parte de vocês fazem isso para os nossos alunos, acredito, né? Com o uso da tecnologia pode ser feito também a gravação de aulas, né? As chamadas videoaulas. E esses conteúdos, esses exercícios podem ser também descritos nessas videoaulas, né, postado aí na YouTube ou outro canal que permita, né, o arquivamento desses vídeos e disponibilizado para nossos alunos, ou mesmo através do WhatsApp ou do Google Classroom, onde esses conteúdos e exercícios ficam lá postados e os alunos poderão ter acesso, né, a eles. Pode ser enviado também infográficos, né, mapas conceituais. Os mapas, muitas vezes quem faz um mapa é o que entende esse mapa, né, segundo
a fala do próprio professor doutor Alexandre. Mas eu penso que o professor possa criar um mapa conceitual e traçar um caminho que possa ser seguido pelo aluno de forma clara, inclusive por até, quem sabe, um comentário explicativo sobre esse mapa conceitual, para que o aluno não se perca no seu percurso, né, formativo. Então, tudo isso são possíveis, entre outras formas ou ferramentas que podem ser utilizadas para que o aluno tenha acesso a esses conteúdos ou exercícios para serem enviados. Bom, e o aluno que não tem acesso à tecnologia? Muito bem, existe também um recurso, né, que são, entre eles, o livro didático. A maioria dos livros didáticos, eles possuem pelo menos esses 3 elementos, né? Tem o estudo teórico, os exercícios e textos. Então, o aluno tendo acesso ao livro didático, e nós temos aí nas nossas escolas livros didáticos, nós temos principalmente o fundamental, né, os cadernos do aluno, e também o acervo literário da escola. Então, é possível a gente buscar textos dentro desses acervos para que possamos trabalhar com esses alunos que não têm acesso à tecnologia. E é uma forma muito simples, né? O professor seleciona o texto a ser estudado, como simplesmente, olha, capítulo tal do livro tal, página tal, leia o texto e responda tal exercícios. Eles podem formular essas questões ou aproveitar as próprias questões que o livro oferece, né, para aquele estudo, para o entendimento do conteúdo. Então, seja da forma tecnológica ou não tecnológica, a sala de aula invertida ela é possível de se realizar. Okay? Então, veja bem, né? Uma vez que foi enviado os conteúdos, né, os exercícios, o aluno já estudou lá na sua casa. Então, a segunda parte seria o retorno em sala de aula, no caso presencial, em que o aluno ele vai tirar as dúvidas em relação ao material estudado ou as atividades propostas pelo professor, né? Então, como pode ser feito isso em sala de aula? Através de exercícios, né, seminários, debates sobre aquele tema, né? Pode ser feito trabalhos em grupo, pode ser realizado projetos de pesquisas para o aprofundamento daquele conceito, daqueles conteúdos. Pode ser feito também uma resolução de um estudo de caso que o professor possa trazer, né, um estudo de caso, e os alunos aplicar, né, o conhecimento aprendido sobre o conteúdo enviado para resolver aquele problema proposto. Okay? No caso do ensino remoto, eu penso que os exercícios, né, individuais sejam possíveis nesse período e também o trabalho em grupo, porque partindo da nossa experiência, nós professores, nós temos grupos por WhatsApp. E é possível também que o aluno monte esses grupos através de WhatsApp para estudos. Um pouco, talvez, mais difícil, né, para o aluno, mas não é uma coisa absurda, vamos colocar assim, né? Mas, de qualquer forma, o exercício individual, nesse período remoto, é possível que ele possa fazer. Okay? Qual, então, o papel do professor e qual é o papel do estudante nessa forma de trabalho? Então, o professor ele tem essa incumbência, né, de preparação prévia da aula,
a partir, né, do seu planejamento. Então, quais conteúdos são possíveis trabalhar com sala de aula invertida? Então, é o professor que tem esse conhecimento, não é? Será que todo o conteúdo daquele bimestre é possível trabalhar com sala de aula invertida? Então, essa é uma pergunta que o professor deve fazer, né? Depois, então, ele seleciona os materiais, ele vai fazer a inserção no ambiente virtual, vai inserir os textos, os vídeos com antecedência, né, em sua casa ou no seu notebook, no seu PC, e para que possa ser enviado então para o seu aluno. Então essa preparação prévia ela é necessária. Qual o papel do estudante? O estudante de passivo, né, de pegar o texto, simplesmente dar uma lida, se é que lê, né, ou vai para uma sala de aula ouvir o professor, que é aquela forma passiva. Então ele vai ser um aluno ativo, ele precisa se preparar, pois ele deverá demonstrar esse conhecimento aí na sala de aula. Então ele vai construir, ele vai precisar expor o seu pensamento, a sua ideia daquilo que ele aprendeu. Então ele deixa de ser passivo, então ele passa a ser um aluno ativo. Por onde começar, né? Isso aí é de suma importância. Então, o que dizem aí os autores, né, os especialistas? Então, deva começar devagar, né? Isso aí. Então, se nesse semestre você tem 5 tópicos, comece com 1 e avalie. Então, tenho lá 5 temas para ser trabalhado nesse bimestre. Não vai trabalhar com 5, escolha 1, apenas 1. Então, avalie. É possível? No semestre seguinte, trabalhe com 2 e vai sucessivamente aumentando, né, esses tópicos, essa forma de trabalho. Também, uma dica, né, escolher um tópico de que tenha mais familiaridade ou domínio. Então, eu trabalho lá um tema, na suposição de 5 tópicos, eu utilizo um que eu domino mais, que eu tenho mais familiaridade com aquele conteúdo. Então, é esse que eu vou trabalhar com o meu aluno, né? Eu vou iniciar com esse. Outra coisa é buscar a aceitação do estudante, ou seja, então eu vou explicar essa metodologia para o meu aluno de forma detalhada. Então, o aluno precisa saber o que vai acontecer, né? O que ele precisa fazer, qual que é o papel dele e depois o que vai acontecer quando ele retornar para a sala de aula. Então, tudo isso tem que ser esmiuçado, tem que ser muito bem explicado para o aluno, para que ele possa fazer a parte dele e, então, surtir o efeito desejado dessa metodologia em sala de aula. Então, aí sim, né, o professor vai gravar esses vídeos e tomar sempre aquele cuidado da identificação do vídeo. O aluno tem muitas disciplinas, né, principalmente nesse período. Então, definir bem claro, né, o título, o professor, a disciplina, para que o aluno, né, olhando ali para aquele vídeo ou para aquele áudio, ele já identifique o aluno, identifique a aula, né, a disciplina, o professor, o título que ele vai estudar, quem sabe até esse período, o bimestre, né, está sendo estudado e assim por diante. Então, essas identificações, elas parecem óbvias, mas elas são, muitas vezes, nessa correria do dia a dia, a gente se esquece desses detalhes, né? E depois a questão da hospedagem, né, do repositório, que nós já comentamos anteriormente, que pode ser feito através dos canais aí, do YouTube,
né, Google Educação, Facebook, enfim, em algumas plataformas que vocês conhecem e estão disponíveis aí pelos canais, né, pela tecnologia, a gente pode postar esses vídeos e estar lá disponível para o nosso aluno, ok? Muito bem, então aqui eu vou encerrando essa parte sobre as metodologias ativas, né, a sala de aula invertida, e eu espero, assim, estar contribuindo com o trabalho de vocês, principalmente aí nesse período de trabalho remoto. Então, um abraço a todos. Na sequência, vocês terão, então, a PCNP de História, a Ana Paula. Um abraço a todos, bom trabalho. Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ana Paula, eu sou PCNP de História e vou estar aqui dando continuidade na fala do PCNP Marcos e da PCNP Neuza a respeito de aprendizagem significativa. Tá? Eu vou considerar junto com vocês duas abordagens. Uma abordagem para aquele aluno que tem acesso à informatização, que tem acesso ao online, e uma outra abordagem para o aluno que não tem nenhum tipo de utilização. Por que eu estou falando isso? Porque eu conversei com vários professores e eles têm me afirmado que tem bastante criança, bastante adolescente que está nessa situação de ter que retirar as atividades das escolas, nas escolas, né? Retirar as atividades, as possibilidades de atividades que são propostas pelo professor na escola. Então, eu coloquei essas duas possibilidades e eu vou estar falando um pouquinho de cada uma delas. Tá? Eu quero chamar um ponto de atenção agora, que as nossas ATPCs, elas estão sendo realizadas segundo solicitações dos professores que colocam lá no formulário de presença, tem uma das questões que pede sugestões. Então, tudo aquilo que a gente está tratando aqui com vocês são pedidos de alguns professores. Então, vou pedir para aquele que já sabe tudo a respeito do que a gente está falando, que já aplica, que já consegue fazer com tranquilidade, para ter um pouquinho de paciência, para a gente poder caminhar junto e tentar fazer também o professor que não tem o conhecimento e que não consegue desenvolver, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só um pouquinho, tá? Acho que agora tá indo. Vou colocar o meu PowerPoint para vocês. Eu vou me voltar para os estudos desse psicólogo da educação chamado David Ausubel. Ele afirma o seguinte, que o aprendizado para ele ser significativo, ele precisa partir de uma estruturação de conhecimento que o aluno já tem. Então, a partir daquilo que o aluno já tem, ele vai receber uma informação extra e estruturar o seu pensamento a partir disso para construir um novo conhecimento. Pensando nisso, dentro do ensino remoto, eu coloquei aqui para vocês a possibilidade de utilização de mecanismos de jogos dentro da disciplina de História, tá? Eu vou me direcionar para a disciplina de História, mas vocês vão ver que dá para vocês estarem colocando também a possibilidade para qualquer uma das disciplinas de humanas, inclusive de outras áreas. Então, Sociologia, Filosofia e Geografia consegue utilizar tranquilamente. Né? Eu coloquei aqui alguns dos benefícios que a gamificação, a utilização de estratégias de jogos no aprendizado provoca no aluno. Então, melhora a memória, torna o processo de aprendizagem mais prazeroso, desenvolve autonomia e torna os estudantes mais concentrados. Isso é a possibilidade para aquele aluno que tem o acesso online, tá? Nessa tela, eu coloquei aqui, lá em cima, né, essa pergunta, né? Como utilizar estratégias de jogo nesse momento de distanciamento social de forma possível? Por que de forma possível?
Porque logo quando eu fui para a diretoria de ensino, eu tive um amigo meu que é de humanas, vai estar aqui nos assistindo. Ele tentou por todas as formas me ensinar programação e é muito difícil, a pessoa precisa saber muito. Não é qualquer pessoa que consegue. Ele fazia e lá no joguinho o tiro saía para frente, eu ia fazer, o tiro saía para trás. Então eu trouxe um vídeo que eu vou mostrar para vocês depois de eu explicar o que foi a estruturação do professor, sobre estratégia de gamificação utilizando o Google Formulário, aquele formulário que a gente usa às vezes para mandar uma avaliação, para colocar lá no Classroom. Esse professor, ele se chama Thiago Hatz, ele é um professor de História do Paraná, ele dá aula para o ensino fundamental e dá aula em faculdade também, tá bom? Eu vou colocando aqui essa proposta de trabalho, mas aqueles professores que têm dificuldade, que não conseguem fazer vendo o vídeo ou escutando a explicação, quero voltar a falar que essa TPC ela vai ficar gravada, então vai poder voltar e assistir quantas vezes for necessário, tá? Mas também eu coloquei o link do canal desse professor Thiago Hatz, e ele não tem só esse vídeo que eu vou passar para vocês, ele tem outros vídeos dando outras dicas sobre a utilização da gamificação com o formulário Google, tá? Fora isso, o PCNP Pedro de Tecnologia, ele está fazendo um plantão de dúvidas toda quinta-feira, das 14 às 16. O descritivo aí do compartilhamento de tela está bem em cima, mas eu coloquei o link para vocês e eu vou disponibilizar esses PowerPoints. É só você copiar aquele link, jogar lá no seu navegador, que você vai conseguir ter acesso à reunião dele para poder estar tirando as dúvidas, inclusive dúvidas a respeito do que esse professor proporciona com as aulas dele e que a gente consegue fazer também. Então, ele colocou uma atividade que ele coloca o nome de O Conselho do Rei. Então, ele coloca um descritivo, né? Eu vou ler aqui para vocês para a gente poder ter uma noção do que foi que ele fez, né? Então, ele coloca assim, ó. Seja bem-vindo ao Conselho do Rei. Você é um nobre europeu e sua influência levou você ao posto de conselheiro da monarquia de seu Estado Nacional. Então, ele fala sobre a formação das monarquias nacionais, onde o rei deveria impor o seu poder, né, por meio da força. Seu objetivo é ajudar um rei absolutista a trilhar o seu caminho de poder na Europa do século XVI. Ao longo das próximas páginas, você terá que tomar algumas decisões e dar a sua opinião sobre assuntos importantes da época, então lá do século XVI. Logo abaixo ele coloca: os senhores feudais não têm mais poder, o clero, a burguesia e a nobreza se unem para dar apoio às monarquias. O plano é o seguinte: dar o máximo de poder ao rei para que ele consiga manter a ordem social e a paz. Desta forma, a economia pode melhorar. Você, na categoria de conselheiro do rei, precisa opinar sobre algumas questões. Então, ele coloca o aluno na situação de conselheiro, mas ele vai querer saber se o aluno entendeu. E o mais legal desse formulário é que ele proporciona uma devolutiva para o professor, né? Fica tudo lá nos arquivos, a devolutiva do que o aluno foi fazendo no percurso do seu jogo. Então, ele sabe se o aluno está entendendo, se ele teve que retornar, e o próprio aluno tem que retornar para poder fazer os acertos ali dentro desse formulário. Então, ele coloca a primeira pergunta: senhor conselheiro, eu, como rei, preciso demonstrar poder. Na sua opinião, como devo agir em relação ao povo e aos meus adversários? Lá do lado esquerdo de vocês, eu estou lendo, né? Essa primeira bolinha, ele coloca que o rei deveria ser carinhoso e que desse jeito ele iria evitar que alguém conspirasse contra ele. Então, joga para o vermelhinho que está aí do lado direito de vocês, né, em cima. Então, a resposta errada é a de cima. Seu conselho não surtiu um efeito positivo. Embora o rei seja amado por muitas pessoas, há uma grande conspiração sendo tramada contra ele. Os camponeses estão insatisfeitos e parte da burguesia reclama seu poder. Se ele respondesse a de baixo, do lado esquerdo, a bolinha de baixo, ele seria direcionado para uma outra
resposta, que é a certa, né? Então, ele ali a bolinha de baixo está escrito assim, ó. Senhor rei, defendendo que vossa majestade haja de forma enérgica contra tudo e todos que ousarem conspirar contra o seu poder, nesse momento de nossa história, é melhor ser temido que amado. Não podemos arriscar que a ordem social seja colocada em risco. Então, essa era a resposta certa de como o rei deveria proceder para o período. Então, ele coloca, parabéns, no vermelhinho de baixo, né? Parabéns, seu conselho ao rei surtiu efeito. Ele agiu rapidamente e conseguiu derrotar os inimigos e estabelecer um círculo de alta confiança. Os adversários que sobraram não ousaram conspirar. Então, ele elaborava questões dessa maneira, da qual, quando o aluno respondia de uma forma, ele era direcionado para um lugar. Quando ele respondia de uma forma diferente, era para outro lugar. Então, de acordo com o que ele ia fazendo, ele ia se direcionando. E esse professor, ele fez uma atividade dessa que ele deu o nome de teste. No vídeo que eu vou colocar para vocês, ele tem um QR Code, que é de onde eu tirei esses prints de tela para poder estar mostrando aqui na TPC. Mas se vocês entrarem, vocês vão ver que tem várias perguntas, uma mais interessante que a outra. Ele, assim, foi muito inteligente porque é um mecanismo simples e que a maioria das pessoas consegue facilmente fazer. Então, ele colocava, assim, umas 3 ou 4 perguntas e fechava o bloco ali, né? Quando chegava no final da terceira pergunta, ele colocava um desbloqueio como um ponto de incentivo para o aluno continuar querendo jogar, né? Que é uma estratégia do jogo essa. Se você desbloqueia o nível 1, você vai passar para o nível 2. Então, era isso que ele fazia. Tem um dos vídeos dele, que não é o que eu vou mostrar aqui hoje, mas se vocês entrarem no canal dele, vocês conseguem visualizar. Ele ensina como ele fez esse brasão aí, ó. De forma muito simples, a gente consegue fazer, tá? Então, tem um outro vídeo, tem vários outros vídeos que ele vai colocando no canal dele, que vai dando boas dicas para a gente poder se utilizar e fazer um jogo de uma forma que seja possível a gente conseguir fazer. Tá? Então, ele coloca aí, parabéns, você desbloqueou o escudo 1 do Leão Guerreiro, que indica que você é um leal servidor da coroa. Cada uma dessas conquistas irá levar você mais perto do círculo mais alto de poder. Então, ele coloca dessa maneira a atividade. Só que no vídeo, vou voltando aqui para vocês assistirem o vídeo. Eu vou colocar aqui agora, é um vídeo curtinho, são 9 minutos que ele fala, tá? Só para a gente estar entendendo como foi que ele foi fazendo isso, que uma resposta vai para uma coisa, outra resposta vai para outra, e para a gente ter mais ou menos noção de como ele fez, porque tem algumas pessoas que só mexendo ali ele vai conseguir fazer, e outras pessoas no plantão de dúvidas com o Pedro conseguem estar fazendo também, e eu acho que é uma boa oportunidade de uma aula diferente, de uma aula diferenciada, que consiga ser significativa para os alunos, tá? Vou colocar o vídeo aqui para vocês, e aí depois eu dou continuidade, tá? Olá pessoal, então primeiramente agradecer as mensagens que eu tenho recebido de repercussão da atividade do Conselho do Rei. Muito feliz com a repercussão, foi uma atividade que eu desenvolvi com os meus alunos, então ela ficou restrita ao universo dos meus alunos durante algumas semanas e posteriormente ela acabou ganhando espaço por causa de um texto no Café História, né, escrito pelo Bruno Leal, a quem também agradeço, e foi uma repercussão muito bacana, né? Então, assim, primeiro também agradecer aos meus alunos que fizeram um trabalho de participação e de compartilhar impressões. Então, os alunos, confiem sempre nos alunos para realizar esse tipo de atividade, é muito importante, foi muito bacana, né? Sou muito grato a eles, a escola também, que eu atuo, a Projeto 21, que me deu liberdade para realizar esse tipo de trabalho. E então muitas pessoas vieram trazendo retorno sobre a atividade, tem muita coisa que a gente pode melhorar, muita coisa para fazer. E esse primeiro vídeo que eu estou gravando aqui sobre a estratégia de gamificação é justamente para então oferecer para quem está querendo começar a trabalhar com esse tipo de estratégia também um pouco de luz, um pouco de possibilidade de caminho dentro do Google Formulários, né?
existem dezenas, centenas de possibilidades de trabalho com gamificação usando outras ferramentas, né? Eu escolhi o Google Formulários por ser algo que já está integrado no cotidiano, a outras ferramentas que eu já uso do Google, então isso facilitou muito a minha vida. Eu enxerguei ali uma possibilidade então de construir essa estratégia do Conselho do Rio. Vou deixar aqui, para quem ainda não acessou a atividade, para quem não conhece, né, eu fiz uma cópia para que as pessoas possam jogar, diferente da cópia que os meus alunos usam para poder separar os resultados. Então tem aqui um QR Code que você pode acessar, que você consegue então participar da atividade. Uma atividade curta, ela é a primeira de uma atividade, depois a gente vai construir outras, e à medida que os meus alunos fizerem, eu compartilho com todo mundo depois. Sempre lembrando que a estratégia de gamificação, o objetivo desse vídeo, óbvio, não é fazer uma abordagem teórica, pelo contrário, a gente vai para a prática da questão da construção dos formulários, mas sempre lembrar que a estratégia de gamificação, ela extrapola o senso comum do jogo. Ela está muito relacionada à ideia do desafio, da trajetória, de como que você oferece ao aluno desafios e ao mesmo tempo oferece para ele o reconhecimento por cumprir etapas, né? Então é muito comum isso na estratégia de gamificação. Eu tenho desafios, eu tenho medalhas, eu tenho barras de progresso, tudo isso que faz o aluno visualizar esse progresso que ele está tendo. O principal da atividade de gamificação, que eu acho que não se pode perder de vista, é por isso que eu escolhi o Google Formulários, é o feedback. Ou seja, essa atividade ela precisa oferecer a você, professor, um constante retorno, ou seja, o que os meus alunos estão respondendo, né? E aí você vai trabalhando. Essa atividade especificamente do Conselho do Rei eu fiz, é uma atividade que eu usei como sala de aula invertida. Então, ao invés de eu dar uma aula sobre absolutismo, eu comecei a introduzir os alunos a temática dos Estados Nacionais, a formação do pensamento absolutista, comecei a falar e apresentei o jogo. Então a grande maioria da turma já foi fazendo e eu usei depois junto com eles uma espécie de correção juntos, né? A gente foi fazendo, conversando e aí abordando as temáticas. Então quando eu fui falar de Maquiavel, de Hobbes, fui falar de teoria do poder divino dos reis, tudo isso com base no conteúdo da atividade. Então acredito que o conteúdo ficou muito mais agradável para os nossos alunos nesse aspecto, beleza? Então gamificar está muito relacionado a isso, oferecer desafios, mas ao mesmo tempo oferecer ao aluno esse retorno. Todo jogo, pense nos jogos que você faz, né? Todo jogo ele é muito mais agradável quando ele te oferece esse tipo de retorno, certo? Então se liga que eu vou agora, a partir desse momento, trabalhar um pouco com o formulário para mostrar para vocês o grande segredo, digamos assim, que é como é que eu faço com que alternativas diferentes me levem a resultados diferentes no formulário. Então vamos lá, eu abri aqui um formulário, estou usando a minha conta pessoal, né? Então não estou usando o G Suite, tem os recursos básicos mesmo, então todo mundo tem acesso. A gente vai nomear o formulário, é básico isso, né? Vamos chamar de atividade teste, como seria uma descrição nesse formulário. Você tem liberdade de trabalhar, de fazer várias coisas aí. Você pode inserir imagem, vídeo, tudo aquilo antes das questões propriamente ditas. Então vamos entender como é que esse formulário vai produzir aquele efeito de gamificação. A gente vai adicionar uma pergunta. Eu vou adicionar uma pergunta bem simples aqui, né? Então imagina, você gosta de política? Essa é a pergunta, certo? Nesse caso aqui eu vou colocar sim ou não, só para a gente fazer o teste. Mas obviamente que quanto mais completa forem as questões, mais, digamos assim, claras e com possibilidades de reflexão, melhor vai ser. Então, beleza. Como é que a gente vai fazer? Eu quero que esse aluno ele receba um feedback caso responda sim e outro feedback caso responda não. O grande pulo do gato está aqui nesses 3 pontinhos aqui. Eu vou marcar aqui, abrir os 3 pontinhos e vou selecionar ir para a sessão com base na resposta, certo? Então aqui ele abre isso aqui que vocês estão vendo, ó, continuar para a próxima sessão ou para a sessão existente. Ele não está me dando sessão nenhuma aqui porque eu não criei, eu vou criar a sessão. Então eu vou criar a primeira sessão, que vai ser automaticamente a sessão 2. Quando você cria uma sessão, ele já considera o formulário a partir do título como sessão 1 e você vai dar o feedback que você quer. Então se o aluno respondeu sim, eu vou dizer parabéns. Esse é o primeiro
passo para a cidadania. Estou dando um exemplo bem banal, né, gente? Ó, o que vocês vão reparar aqui? Ó? Que aqui já abriu a possibilidade de encaminhar o aluno para a sessão 2, certo? Caso eu insira uma outra sessão e ela passe na frente aqui da sessão 2, ele vai autonumerar, né? Vou colocar aqui. Sempre lembre, ao trabalhar com formulários, de clicar naquele que você quer que anteceda o recurso que você vai colocar. Eu vou colocar mais uma sessão, agora é a 3. Vou colocar assim, para quem responder não. Não é um grande problema, mas você será governado por quem gosta, certo? E aí vou vincular lá o não à seção 3, certo? Vinculado, beleza? Marquei como obrigatória a questão. Pode inserir nome aqui, não vou inserir nome agora, vocês podem inserir depois. Vamos ver aqui no olhinho como ficou, né? Então, o trabalho com formulário é muito isso, né? Insere e coloca. Então, você gosta de política? O aluno marcou sim. Ele foi para o feedback. Parabéns, esse é o primeiro passo para a cidadania. Se ele marcar não, ele vai para... Não é um grande problema, mas você será governado por quem gosta. Então, pessoal, o grande segredo aqui dessa atividade é justamente isso. Você ir adicionando as sessões. Você vai ter que fazer um planejamento das situações, de como você quer construir cada um desses caminhos que o aluno vai percorrer. Se você quer que as respostas vão levando o aluno para caminhos muito diferentes, ou se você quer que em um certo momento esse aluno volte a percorrer o mesmo caminho que as demais respostas. Isso tudo você tem que fazer o planejamento. É o que eu tenho dito para os professores sobre atividade, o Conselho do Rei e outras atividades que eu criei nesse sentido, é que isso aqui, que é definir as sessões, nem é o grande mistério. O grande desafio é planejar. É muito, muito, muito importante que você planeje. Você pode usar vários recursos para isso. No próximo vídeo que eu pretendo fazer para vocês aqui, nesse mesmo canal, eu vou explorar um pouco justamente isso. Como planejar as etapas da estratégia de gamificação e quais recursos que você pode colocar de desafio. Porque aqui a gente trabalhou mais com perguntas. Mas a gente pode, por exemplo, inserir, à medida que o aluno obtém bons resultados, a gente pode inserir badges, que são medalhas. A gente pode, no caso do aluno ter um desempenho ruim, a gente pode propor um desafio para que ele continue no jogo. Tudo isso, então, no próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aí você já fica sabendo no primeiro momento que ficar pronto. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui um comentário no vídeo ou faça contato comigo pelas redes sociais. Bom, pessoal, então, vocês viram que não foi tão difícil o que ele desenvolveu, a gente consegue fazer, não é tão fácil, dá um pouco de trabalho, mas a gente fica com esse material para outros anos, a gente só vai alterando uma coisa ou outra, uma novidade ou outra que a gente vai encontrando nos próximos anos, a gente vai conseguindo manter o material, então não precisa fazer tudo de uma vez, faz um, depois faz outro, e aí a gente vai tendo um material bem bacana para poder estar utilizando com os alunos. Eu acredito que seja uma boa proposta, né? Assim, um bom material a gente acaba desenvolvendo e isso acaba ficando para outros anos que a gente possa usar, alterando uma coisinha ou outra só, daria para tranquilamente ter um banco de dados. Então, aos poucos a gente consegue fazer e se adaptar e conseguir utilizar cada vez mais, tá? Eu vou passar aqui. Tudo isso que foi proposto do jogo, ele pode ser usado com aquele aluno que tem acesso online, ou que ele tem um celular, ou que ele tem um computador, para poder estar desenvolvendo as suas atividades. Agora, o aluno que não tem nenhum acesso online, fica aqui a sugestão, né? Uma dica, uma sugestão. Se quiser usar, seria interessante. Se não quiser usar também, quiser manter a sua metodologia, que está dando certo, tá? Então, tudo isso que a gente vem apresentando é só uma sugestão para ver se ajusta a sua prática ou não. Então, os mapas mentais e os mapas conceituais que foram trabalhados lá com o professor da Unesp, o professor Alexandre, tá? Eu coloquei aqui embaixo o link daquela TPC que também ficou gravada e tem possibilidade de vocês estarem retornando,
Então, a proposta do mapa mental ou do mapa conceitual, que coloquei imagem de um mapa mental sobre feudalismo e um mapa conceitual sobre a origem do homem, né? Então, aquelas pessoas que precisarem fazer um resgate, pode fazer a partir do link que eu deixei aqui embaixo para vocês, e pode estar sendo tranquilamente proposto, e vocês podem até deixar um exemplo para os alunos, para eles poderem conseguir fazer a atividade, desenvolver a atividade, mas eles conseguem melhor do que a gente, né? A gente ainda fica com um pouco de dificuldade, eu pelo menos fico com um pouco de dificuldade, mas eles não, eles vão tranquilamente, tá bom? Eu aqui vou fazer uma retomada, né? Então, hoje nós trabalhamos a sala de aula invertida como uma possibilidade, com o PCNP Marcos, como uma possibilidade de aprendizagem significativa. Nós tivemos o trabalho com resolução de problemas a partir da fala da Neuza, e eu coloquei aqui a gamificação pela utilização do formulário Google ou pela utilização de mapas mentais e mapas conceituais para o aluno que não tem acesso online. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos e fazer o lembrete de vocês responderem o formulário de presença. Não esqueçam, tá? Nós estamos à disposição, qualquer coisa entre em contato pelo WhatsApp, e obrigada pela presença sempre, tá? Um abraço a todos.